Pouquinho sobre o Lula agora. Lula deu positividade aqui, caminhos abertos na questão financeira e profissional, continua aparentemente como presidente, tá? Mas deu bastante negativo na saúde dele, André. Pode precisar se afastar, pode precisar procurar um médico para se cuidar um pouco melhor. Principalmente deu aqui estômago, problemas, dores no corpo, braços, pernas, costas, algo nesse sentido. Evitar estresse físico pode afetar a saúde dele, tá? Mas como Tá. presidente ele continua. Tá. E fala do Bolsonaro, o que que você vê para ele? Bolsonaro aqui deu positivo, trouxe caminhos abertos, fartura para ele, positividade. Um pouquinho negativo também na questão da saúde, precisa cuidar da alimentação, tá? E também traz aqui novas polêmicas, novas notícias envolvidas com o nome dele, da família Bolsonaro, tá? Mas aqui trouxe um pouco de negatividade. Pode precisar também se cuidar um pouco melhor da saúde. Tá. E sobre o Alexandre de Moraes, Armando? Alexandre de Moraes é bastante positivo. Caminhos abertos, fartura, positividade, traz caminhos abertos nesse sentido, tá? Um pouco negativo na questão de espiritualidade, pode sofrer algumas críticas, tá? Mas ele continua aí no seu atual cargo. Tá. E fala um pouquinho do governador de São Paulo, Tarcísio, Armando. Tarcísio aparentemente está positivo, está um pouco negativo aqui, algumas críticas, tá? Vai sofrer algumas críticas, pode se prejudicar um pouco como político, tá? E eu não vejo possibilidade de reeleição, não. Tá. Tem uma pergunta aqui, eu vou pegar, Armando. Ela pediu para falar do cunhado. Ele tem uma úlcera no estômago, já foi ao médico. É o Roberto da Costa, que é um conselho. Bem negativo, tá? Precisa cuidar, mas está bem negativo aqui. Vai precisar cuidar da alimentação, algum tipo de tratamento. Precisa também retomar a fé aí, ter mais fé em Deus, naquilo que acredita. Mas a princípio eu vejo tratamento, tá? Precisa ver Tá. também, precisa ver também o que que causou aí, se foi bebidas, se foi má alimentação, tá? Mas está bem negativo. Uhum. Tá, ok, então. E deixa eu ver aqui, gente. Ela disse que acertou, é isso mesmo. A Veridiane, Armando, ela perguntou: boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A Maraísa casa esse ano? Tem possibilidade tanto nesse final de ano como no início do ano que vem, tá? Mas a princípio é pro final do ano. Tá. Então o casamento vai sair mesmo, mas demora um pouquinho ainda, mas é esse ano. Sim. Tem mais uma coisa aqui do Rodrigo, ó. André, uma curiosidade sobre a Rede Globo. Existem alguns ex-bruxos que dizem que lá já foi feito sacrifício humano, misericórdia, em rituais de magia negra. Isso procede na Rede Globo? Assim, eu não acredito muito. Não Ah, acredito muito. Pelo menos no que esses bruxos, no que essas pessoas aí dizem. Pode ter acontecido já? Até pode. Até pode. Mas não ensina a emissora, tá? É que nem assim. A gente não sabe ao certo o que que foi lá antes de ser a Globo, né? uhum, Tem tudo isso, sim. André. Por exemplo, você mora numa casa e às vezes você não tem entendimento do que foi antes de ser sua casa, antes de ser casa, por exemplo, dos seus parentes, da sua família, entendeu? Então, às vezes pode já ter tido algum tipo de ritual de magia antigamente, pode. Numa época que a gente não era nascido, sim. Mas também não é uma coisa assim generalizada. Podem ter feito alguns trabalhos, algum tipo de ritual na Globo, até podem, mas não necessariamente lá, não necessariamente no local, e não necessariamente da forma aí que está dizendo. Tá? Uhum, Até porque é uma coisa assim estranha, né? Sacrifício de pessoas eu sou é, totalmente contra. Existe? Existe. existe, né? Tá? Existe. Mas é algo que, pelo menos, os bruxos são contra. Os bruxos de Uhum, verdade, tá? sei. Os bruxos, os bruxos de verdade que eu conheço são contra. Uhum. Tá? É, Mas assim, pode acontecer.
Pode É. acontecer. Mas, assim, antes de se tornar Globo, pode ter tido algum tipo de ritual lá, Uhum. tá? Entendi. Tá bom, então. E aproveita, Armando, fala da Globo aí, como que você vê o futuro dela aí, crescimento, decadência, sucesso. Estabilidade, André, ele continua da mesma forma, tá? É, Não vejo grande melhora para esse ano, tá? Não vejo hum, grande melhora, não vejo, assim, tanta fartura, mas continua estável. Se for é, para melhorar nos próximos anos, mas por enquanto continua da mesma forma. uhum, então continua como tá, então. Aproveita e fala do SBT, Armando, também, que está passando por fase difícil, o SBT se reergue. Não, Não, tende a negativar um pouco ainda esse ano. é, mas então vai descer ladeira abaixo, então você acha? Vai cair um pouco mais o desempenho, André. É, meu Deus, então vai ficar pior do que tá, então. Tá bom? Então, gente. Pediram para você falar, Armando, sobre o Luciano Huck. O que que você vê para ele? Luciano Huck, aparentemente, ele tá bem, traz caminhos abertos aqui para ele. Precisa cuidar um pouco melhor da saúde, tá? Mas aparentemente está tudo positivo. Continua no seu atual programa, na Globo, tá? Bastante sucesso. Parte de relacionamento dele também tá muito positivo. Uhum. Tá bom. Arroba Casinha Azul perguntou: fala sobre a nova Fazenda 16. Tem como ver alguma coisa? Vai ser sucesso? O que que você vê, Armando? Vai ser sucesso, André. Bastante positivo. A gente até fez aí algumas previsões para a Fazenda. Aparentemente vai ser um reality muito bom, tá? Vai ser um reality muito bom. Vai ter desistência, vai ter polêmica, vai ter expulsão, tá? Possivelmente aí um homem e uma mulher vai ser os grandes destaques é, dessa edição aí. Os dois que vão ter mais apoio do público, né? Aparentemente vai ser um reality show muito bom. Uhum. Então vai ser sucesso essa edição aí da Fazenda, né? Thaís falou para eu fazer um avatar. Eu nem sei como faz isso. Nem eu. Pois é. E é isso, deixa eu ver aqui. Acho que tem perguntas, Armando. Deixa eu só abrir aqui, que a pessoa mandou no WhatsApp. Deixa eu só entender aqui a pergunta, para poder. Tal, essa é a pergunta, tá. Ah, tá. É o seguinte, Maria Gracilene dos Santos, 11/1/53. Ontem esqueci minha mochila com roupas e outros pertences no Uber. O nome do motorista é o Valdemir, né? Uber placa tal, ela colocou. Saiu da Rua Alcântara, tal, em Recife, né? Tá. Meio-dia e 11. Para outra rua, ela colocou o nome da rua, tal. O Uber foi solicitado no nome da minha filha, Cláudia. Será que vou receber de volta e quando? A mochila e os pertences dela tá nesse Uber. Você já entrou em contato? Que aqui é positivo. É positivo, mas traz aqui algum tipo de demora. Tá. E, assim, um mês mais ou menos, Armando, ou menos? O que que você acha? Menos, tá? Mas pode ser aí uns 10 a 15 dias. Tá, então mais ou menos nessa faixa. Mas E, precisa correr atrás disso, precisa ver aí, não sei se já entrou em contato, tá? Mas assim, tenta entrar em contato com ele e ver o que ele diz. uhum, tá bom, então é positivo aí para a resposta dela, mas demora um pouquinho então. Demorar. Tá.